Leitura do livro O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu vou começar com a leitura do prefácio, escrito pelo autor. Um artista é um criador de belas coisas. Revelar a arte ocultando o artista é o fim da arte. Crítico é aquele que pode traduzir de outra forma ou com processos novos a impressão deixada pelas belas coisas. A autobiografia é ao mesmo tempo a mais alta e a mais baixa das formas da crítica. Aqueles que encontram intenções feias nas belas coisas são corrompidos sem sedução, e isso é um crime. Os que acham belas intenções nas belas coisas são cultivados, esses têm esperança. Para os eleitos é que as belas coisas significam simplesmente a beleza. Um livro não é moral ou imoral, é bem ou mal escrito, estudo. O desdém do século XIX pelo realismo parece a raiva de Caliban, aquele personagem monstruoso da peça A Tempestade de Shakespeare, vendo a própria face no espelho. O desdém do século XIX pelo romantismo parece que a raiva de Caliban não vendo a própria face no espelho. A vida moral do homem forma uma parte do assunto do artista, mas a moralidade da arte consiste no uso perfeito de um meio imperfeito. O artista não deseja provar nada, mesmo as coisas verdadeiras podem ser provadas. O artista não tem simpatias éticas, a simpatia moral no artista traz o maneirismo imperdoável do estilo, porque o artista vê e pode exprimir tudo. Para o artista, pensamento e linguagem são instrumentos de uma arte. O vício e a virtude são os materiais. Do ponto de vista da forma, a arte da música é o tipo de todas as artes. Do ponto de vista da sensação, é a profissão do comediante, que nesse ponto, nessa altura da história, comediante se trata do ator em geral. Toda arte é ao mesmo tempo superfície e símbolo. Aqueles que procuram ver por baixo da superfície fazem por conta e risco. O mesmo acontece aos que tentam penetrar o símbolo. É o espectador e não a vida que a arte realmente reflete. A diversidade de opiniões a respeito de uma obra de arte mostra que essa obra é nova, complexa e viável. Quando os críticos diferem, o artista está de acordo consigo mesmo. Podemos perdoar a um homem ter feito uma coisa útil enquanto ele não a admira. A única desculpa de ter feito uma coisa inútil é admirá-la intensamente. A arte é completamente inútil. Assinado por Oscar Wilde. A nota do tradutor, que é o João do Rio, ele, no caso, fez esse comentário em 1919, em Londres. O retrato de Dorian Gray apareceu no Lilliput Magazine em 1890. Foi de súbito o maior escândalo literário de que se há memória. Os jornais, numa crise de furor inaudito, diziam do romance os maiores horrores, e consequentemente diziam também do autor. Oscar Wilde escreveu várias cartas aos jornais em resposta aos ataques. O romance apareceu em volume, com maior número de capítulos e com muitos cortes. Asseguram que Pater, o grande espírito dos retratos imaginários, que escreveu um artigo de louvor ao romance, corrigiu com Wilde as provas do livro. Os pormenores da história da vida de O Retrato de Dorian Gray, artigos, ataques, respostas, foram publicados pelo editor Mason sob o título de A Arte e Moralidade. O livro deu uma exasperante fama a Oscar Wilde. O admirável artista teve de escrever para outra edição o prefácio, que é a sua teoria da arte e uma resposta em epígrafes à obtusidade da crítica. Em 1895, no seu processo, Dorian Gray voltou ao escândalo. Leram no tribunal vários trechos da edição do Lilliput, interrogando Wilde a respeito. Ele foi quase sempre esplendidamente impertinente. Apenas foi suficientemente menos para que Dorian Gray pudesse parecer uma confissão. Essa confissão seria, em todo caso, uma antecipação. Quando o pai de Lord Alfredo Douglas deixou no clube um bilhete dizendo que Wilde posava de vicioso e comprometia o filho, quando Lord Alfredo Douglas, belo, tão belo que parecia ter 16 anos, tendo 20 e tantos, exigiu que Wilde processasse o pai para pregar uma peça ao pai que se divorciava da esposa quando rebentou o desastre que levou Wilde à prisão. O romance O Retrato de Dorian Gray já estava escrito havia 5 anos,
e ao público que Lord Alfredo Douglas conheceu Oscar Wilde muito tempo depois de aparecer no romance. De resto, tudo quanto Wilde escreveu era a história do que se iria dar, e ninguém sabe dos 3 personagens principais do romance, Dorian, Lord Henry e Basil, quem é Wilde. São os 3, de certo. Os horrores contra esse livro fascinador nada adiantaram, porém, O Retrato de Dorian Gray é, há 30 anos, o livro de ficção mais sensacional da Terra. A sua sedução persiste, é cada vez maior. Hoje, passou a ser o credo de uma estética nova na Terra inteira, porque Dorian Gray foi traduzido, como Salomé, em todas as línguas. Achei necessário traduzir a esplêndida obra em português. A tradução, por circunstâncias independentes da minha vontade, esteve 8 ou 9 anos em provas. Ao revê-la, senti ainda útil publicá-la. Dorian Gray é um dos mais belos livros e integralmente belo. Traduzir é servir, consequentemente trabalho de inferiores. Nunca um homem de espírito traduz senão quando sua admiração é culminante. Ainda assim traduz mal, sempre mal. A tradução tem o perdão de ser uma dádiva generosa apenas. Traduziu Oscar Wilde como um presente a quantos só podem ler na nossa língua. Esses, através dos defeitos da tradução, serão tocados do inebriante clarão da beleza. Não é quanto basta a generosidade do trabalho. Bem, então seguirei no próximo áudio com a leitura do primeiro capítulo dessa bela obra. Vamos conhecer. Então, essa edição que eu estou lendo pertence ao Clube de Literatura Clássica. É uma edição belíssima que vem em 2 idiomas, no idioma original, em inglês, e também traduzida, pelo João do Rio, para português. Eu vou ler a parte em português, que é o livro completo. Até a próxima. Tchau, tchau.